Jovens, boa tarde, né? Boa tarde a vocês. Eis-me aqui, Senhor, como diz lá o canto lá da igreja, né? Eis-me. Não sei se vocês sabem como é que. Eis-me. Estou aqui, né? Eis-me. Eis, está aqui, né? Toma. Eis-me aqui, Senhor, para fazer sua vontade, para fazer sua vontade, para viver do teu amor. Para fazer tua vontade, para viver do teu amor. Eis-me aqui, Senhor. É um canto lá da Igreja Católica, né? Então, estou aqui com vocês mais uma vez e agora a gente vai trabalhar ensino religioso. Nós teremos avaliação na semana que vem, tá? A gente encerra o conteúdo hoje, né? A gente vê essas questões aí ainda sobre as 4 grandes virtudes da antiguidade, né? Quais são as 4 virtudes, hein, gente? Lembrem, coragem, mas não simplesmente coragem. Não adianta você ter simplesmente a coragem que os heróis tinham. Você tem que ter também outras 3 grandes virtudes. Senão simplesmente coragem não faz a pessoa justa, não faz a pessoa boa, entendeu? Você tem que ter a prudência. Prudência para saber o que é certo e o que é errado. Ou seja, não adianta você ter coragem para fazer o que é errado. Você precisa ter coragem para fazer o certo. Por exemplo, uma vez eu estava na parada de ônibus e era em frente à Faculdade de Economia, lá da UFC. Eu era bolsista do Laboratório de Informática. Era tarde, aí passou um casal catador de latinhas, né? E o homem, ele vinha agredindo a mulher, sabe? Gritando, eu acho que ele já tinha agredido até fisicamente, alguma coisa desse tipo. E ela tava chorosa, alguma coisa do tipo. O que partiu de mim? Partiu a coragem de chamar o restante do pessoal que estava na parada para dar um chega pra lá nele, né? Nós não chegamos batendo nem nada, a gente só afastou, né? Se ela, aí coitada, aí a gente não sabe, né? Se ela teve de voltar a viver com ele porque, enfim, há dessas questões, né? Muitas vezes a mulher não consegue se desvincular do homem porque simplesmente é dependente dele, né? De repente tem 1, 2, 3 filhos e quem mantém o alimento desse povo é o homem, né? Então, é complicado, tá, gente? É muito complicado. A gente tá vendo isso. Eu tava vendo agora há pouco. Olha só, como das coisas mais tolas, mais banais, a gente pode extrair alguma coisa importante, né? Eu tava vendo agora há pouco um comentário sobre uma das participantes lá da Fazenda, né? Que ela tava dizendo que... aquela que é chamada de cobra, né? Ela estava dizendo de outra participante lá que passou 8 anos sofrendo na mão do homem e passou porque quis. Gente, isso é de um machismo, isso é de uma maldade tão grande. Tá? Minha mãe passou 18 anos sofrendo na mão do meu pai. E ela não passou porque quis. Tá? Ela passou simplesmente porque não podia. E naquela época era pior ainda. E quando ela se separou, ela ainda ganhou todos os nomes que você possa imaginar de ruim. Tá? Porque naquela época em que ela se separou, mulheres não se separavam de homens. Percebe o machismo? A mulher que se separasse do homem era ganhar logo aquele nomezinho, né? P, 3 pontinhos. Né? Enfim. Sou filho de uma mãe guerreira, viu, gente? Pense. Vamos voltar aqui. Sim, estávamos falando das virtudes, né? Coragem, prudência, além da prudência, a temperança. A temperança. O que é a temperança? É a moderação, é você saber que é você ter a noção de que nenhum dos vícios, nada deve ser feito em excesso.
É o mederaga, nada em excesso. Era aquilo que os gregos antigos defendiam, era uma bandeira deles, tá, gente? Que inclusive tinha quase como pórtico no oráculo de Delfos. Nada em excesso. Tá? Era uma bandeira dos gregos. Nada em excesso. Tudo em sua medida. Tá? Deixa eu dar uma pausa aqui, porque limpo esse celular e falta espaço. Olha. Deixa eu dar uma pausa aqui. É impressionante. Eu tô gravando vídeos aqui com vocês, tudo bonitinho. Esses vídeos estão sendo salvos lá no Google Fotos e tá tomando espaço no meu celular. Quando eu chego lá, tem bem uns 10 vídeos salvos. Eu não tô salvando. Estranho, né? Enfim, aí fica tomando espaço. Sim, coragem, prudência, temperança, saber o que é certo e o que é errado. Aliás, temperança é sem agir com excessos, é não agir com excessos. Né? Não adianta você fazer o certo e fazer isso muitas vezes. Tudo em excesso é veneno. Né? Aí desses três você tira a justiça. A justiça é quase um produto desses três. Tá? É você dar às pessoas aquilo que lhes é direito. Né? Lhes é de direito. Né? Lá na República do Platão, que é praticamente a fundação da filosofia, e é engraçado que o Platão ele faz uma crítica à democracia. Tá? A República é uma crítica à democracia. Professor, crítica não é falar algo ruim de alguém, não? Depende. Crítica é você pensar sobre determinada coisa. É você avaliar aquilo. Isso é crítica. Quando eu estou avaliando vocês, numa avaliação, isso também é uma espécie de crítica. Tá? Quando eu estou avaliando vocês para o bem e para o mal. Isso é crítica, tá, gente? O Platão estava fazendo uma crítica à democracia. Mas a crítica dele era, de fato, uma crítica não tão assim, como é que eu posso dizer, de sorrisinhos, né? E daí nasceu a República, e ele passa o livro inteiro para chegar à conclusão de que justiça é cada um fazer a sua parte, né? E cada um ter aquilo que lhe é de direito, né? A igualdade entre todos. Coisa que o capitalismo não defende e não produz. Né? O capitalismo não defende nem vai produzir a igualdade entre as pessoas. Pelo contrário, é a desigualdade. Né? Então o capitalismo não é justo. Tá? Mas continuemos aqui na leitura. Vamos para a leitura. Bebendo na fonte grega sobre justiça, sobre prudência, segundo dois mestres. A justiça e a prudência segundo dois mestres. Acabei de falar do Platão, né? Vamos falar sobre o Platão. Há pessoas que confundem justiça com vingança. Comentando aqui a fonte, né? Há pessoas que confundem justiça com vingança, achando que fazer justiça, isso não é fazer justiça, isso é justiçamento, que é um termo depreciativo, tá, gente? Justiçamento é você fazer a justiça com as próprias mãos. É pagar o mal com o mal. Aconteceu isso durante a minha infância, tá, gente? Graças a Deus não foi com a minha família, mas foi muito próximo. Foi com a família de um primo meu. A família tem um primo meu, eu sou primo dele por parte de mãe. Por parte de pai ele tem outros primos. E dentro dessa família dele houve uma espécie de um justiçamento. Tá? Que era algo muito comum no interior, alguns ainda é comum e outros já deixaram de ser, né? Aqueles crimes de sangue, né? Um mata o outro, aí depois vê o primo matar o outro, aí depois outro se vinga, não sei o que. Teve algo desse tipo, sabe?
Enfim. Aí o pai mata o... Aí o pai é morto, aí o filho vai se vingar, aí depois esse filho é morto, aí vem o irmão mais novo, vai lá se vinga, percebe? São esses crimes de família, né? Mas Sócrates e seu discípulo Platão não entendiam assim. Não entendiam como? Que justiça é pagar o mal com o mal. Leia o que disse Sócrates, segundo Platão. E é por isso que surgem as sociedades, tá? Eu falei para vocês sobre isso. Né? A própria mitologia grega já traz isso, né? Vocês lembram lá do Orestes que eu falei para vocês? Deixa eu pegar a tragédia aqui do Orestes. Né? Orestes, tá? Quem é Orestes? Filho do grande Agamenon, né? Rei lá dos gregos, o maior rei dos gregos, que voltou de Troia com todas as suas glórias, com toda a fama, o maior rei, etc, etc. Só que antes de ir a Troia, já contei isso para vocês, ele sacrificou a própria filha para chegar lá, a Ifigênia, né? E a mãe da Ifigênia, que é a Clitemnestra, não aceitou. Clitemnestra, curiosamente, era irmã de quem? Helena. Helena, quem causou a guerra, né? Indo para Troia, largando o marido para ficar com Paris, né? Alexandre Paris. Vocês lembram, né, dessa história? Quando Agamenon chegou, ele foi assassinado, né? Foi uma tramóia ali da Clitemnestra. O que foi que o Orestes fez? Filho de Agamenon, o que foi que ele fez? Matou a própria mãe. E aí ele começou a ser seguido pelas fúrias, né? São 3 deusas vingativas, tá? E elas vingam os crimes de sangue. Então ele matou o próprio sangue, né? A própria família, a própria mãe. Então tem uma imagem lá do Orestes, eu mostrei para vocês o Orestes lá sendo perseguido por elas, aquela coisa toda. Né? E aí entra Apolo, né? Apolo, anos depois, o Apolo ele cria o tribunal, propriamente. Orestes é julgado e é absolvido. Né? E a partir daí que, segundo a mitologia grega, surgem os tribunais, né? Surge a justiça, né? Porque antes disso eram feitos através de tribos, né? E os anciãos eram quem julgavam as disputas, né? As tribulações, coisa desse tipo. Né? Mas vamos lá, o que Sócrates e Platão diziam? Platão, lá na República, ó. Não é próprio do justo prejudicar a um amigo ou a pessoa alguma. Não é porque somente seja amigo, não. Não é justo prejudicar ninguém. Mas do seu contrário, do injusto. Não é próprio do justo, mas do injusto prejudicar alguém. Não sei se vocês entenderam o que ele disse aí. Não é próprio do justo prejudicar alguém. Seja amigo ou não. É próprio do injusto prejudicar alguém. Tá. Se, pois, alguém afirma que a justiça consiste em devolver a cada um que se lhe deve, e se entende por isso que o homem justo deve prejuízo a seus inimigos e serviço aos seus amigos, não é sábio quem profere tais palavras. Olha, ele está criticando esse conceito aí de... Se alguém afirma que a justiça consiste em devolver a cada um o que se lhe deve, por exemplo, se um desses matou alguém, então é justo matar essa pessoa, né? Isso não é justo. E se, por isso, que o homem justo deve prejuízo a seus inimigos e serviço aos amigos,
O inimigo é quem prejudica, né? Normalmente os inimigos prejudicam os seus inimigos, né? Então, se entende por isso que o homem justo deve prejuízo, o homem justo deve prejudicar o inimigo por ser inimigo, porque esse inimigo prejudica os outros, não é sábio quem profere tais palavras, pois não diz a verdade. Olha o que quem fala na República é Platão. Aliás, é Sócrates, tá? É o personagem da República. Platão foi quem escreveu, mas Platão era discípulo de Sócrates. E Sócrates é o personagem principal da República. Tá? Aliás, dos livros de Platão. Tá? Então, quem estaria dizendo isso aí seria Sócrates. Aí Sócrates diz, pois não diz a verdade. Em nenhum caso com efeito, e a ninguém nos pareceu justo fazer o mal. Quem é que fala a mesma coisa? Que inclusive oferece o outro lado da face. Quem é que fala a mesma coisa? Jesus. Percebem como Platão, percebem como Sócrates, 400 anos antes de Jesus, ele se aproxima de Jesus nessa questão? Não é justo, em nenhuma hipótese e em nenhum caso, se fazer mal a alguém. Não é justo, gente. Não é justo. Vou dar uma pausa aqui e volto já.